Oi, queridos alunos, nós vamos hoje para a continuação da aula, uso correto da pontuação, tá certo? Acredito que todos assistiram essa aula, anotaram, fizeram até uma atividade do livro de língua portuguesa. E a gente vai só revisar aqui no início, rapidamente, o que a gente já viu. Uso correto da pontuação, a gente começou a estudar sobre a vírgula, não foi? Qualquer coisa você pode dar pausa no vídeo para reler aqui essas anotações que nós já fizemos. Eu vou passar porque eu já expliquei isso aqui, tá certo? Em que situações eu uso a vírgula? Vocês vão precisar revisar esta aula, né? Pode assistir no canal lá no YouTube essa aula sobre essa primeira parte de pontuação para quando for responder a atividade que vai ter no final, ok? Aqui é a continuação explicando em que situações usa a vírgula. Separar expressões explicativas, conjunções e conectivos, isto é, vírgula, ou seja, vírgula, por exemplo, vírgula, além disso, pois, porém, sempre depois de porém, de mais. Esse mais aqui, no sentido de contradição, como por exemplo, digo, ele é bonito, mas não casou ainda. Como é que pode, né? Um rapaz bonito, mas não casou ainda. Então, esse mais, sem o i, quando tem um i aqui, é um mais de quantidade. Ele é mais alto do que eu sou mais velho do que ele, entendeu? Esse mais sem o i é mais de adversidade. Ou seja, eu digo uma coisa, depois desse mais vai contradizer o que eu disse anteriormente. E sempre separado com vírgula, tá bom? No entanto, assim, etc. Separar os nomes de locais, de datas, Brasília, vírgula, 30 de janeiro de 2009. Mas isso aqui tudo eu expliquei na primeira parte desta aula sobre pontuação, tá no canal, tá bom? Depois assistam, revejam essa primeira parte. O 2 sobre ponto final eu expliquei. Ponto de interrogação, a gente explicou na última aula sobre pontuação, que ponto de interrogação não é só para quando tem perguntas diretas, tá certo? Muita gente pensa que interrogação é só quando se faz uma pergunta. E a gente viu aqui nas características do uso do ponto de interrogação que não é só isso, não é só para isso. A gente viu ponto de exclamação, eu gosto de usar muito ponto de exclamação, que indica entusiasmo, surpresa, súplica, né? Espanto, ordem. Aí que tem mais características. Isso aqui é só revisando. E ponto e vírgula, a gente parou aqui, ó. Em que situações a gente usa o ponto e vírgula? Que a gente falou que ponto e vírgula vai quando a gente, por exemplo, vai fazer uma lista de alguma coisa. Pode ser ter lista de material escolar. Aí a gente coloca geometria, ponto e vírgula, álgebra, que aqui são as áreas da matemática, né? Posso dividir assim. E agora a gente vai para a aula, a continuação, que é o 6, 2 pontos. Isso aqui você vai anotar tudo isso aqui no caderno, pode anotar. Você dá a pausa no vídeo e anota do jeito que está aqui. Você coloca 6, 2 pontos, entre parênteses, 2 pontos lá. No caso aqui, lá na matéria de português, continuação, você pode colocar assim, continuação da aula sobre pontuação. Aí já vai colocar aqui 6, porque o slide 1, 2, 3, 4 e 5 a gente já fez. A gente está indo nos 6 aqui, tá certo? Para que serve 2 pontos? Letra A. Quando você vai fazer uma citação ou introduzir uma fala, exemplo. Ele respondeu, 2 pontos. Não, muito obrigado. Ou seja, alguém falou essa frase. Então esses 2 pontos podem ser utilizados quando eu vou dizer ele disse, 2 pontos. Ele falou, 2 pontos. Ele respondeu, como tem aqui no caso, 2 pontos. Então eu posso usar o 2 pontos quando vai se fazer uma citação ou introduzir uma fala. B. Quando se quer indicar uma enumeração. Aí tem um exemplo. Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, vírgula. Não brigue com seus colegas, não responda a professora. Então aqui, ó, quero lhe dizer algumas coisas, 2 pontos. Então vai ser dita algumas coisas, mais de uma coisa. Quando enumerar é dizer mais de uma coisa, tá certo? Então falou aqui, ó, não quero que você com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas, não responda a professora. Então eu posso usar os 2 pontos antes de eu enumerar algumas situações, tá certo? Anote isso aqui, qualquer coisa de pausa no vídeo e anote no caderno, porque eu quero a foto não só da atividade, mas do conteúdo, porque é muito importante a gente anotar o conteúdo, viu?
Até para quando a gente quiser estudar, você vai ter duas fontes para estudar. Tanto o vídeo no canal. Ah, professor, eu queria revisar esse assunto. É só ir lá no canal, no YouTube, no canal do professor Carlos Júnior, e procurar a aula que você quer ver. Rever, no caso. Ah, professor, não quero assistir não, quero só dar uma olhada no caderno. Você vai lá, olha no caderno, a aula tá lá também. É só ler o que você anotou. Tá certo? Aspas. Para que servem as aspas? São usadas para indicar. Isso aqui já anota também. É outra pontuação. Do jeito que está aqui, ó. 7 aspas, entre parênteses e as aspas. Tá vendo? Ó? Anote aí. São usadas para indicar. Letra A. Citação de alguém. Tá aqui, ó. Abro aspas. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra meu início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior. Carta Capital Online, 30 de janeiro de 2009. No caso aqui eu abri aspas, porque foi citação de alguém, alguém falou isso aqui, tá vendo? E fechou aspas. Quando termina a fala da pessoa, eu quero dizer algo que uma outra pessoa disse. Eu digo assim, Maria Clara disse, Maria Clara falou, eu coloco 2 pontos. Abro aspas e coloco o que ela falou aqui. Maria Clara disse, 2 pontos. Que hoje não iria à aula, pois estava doente. Fecho aspas, ponto final. Entendeu? Ó, fechou a aspa, abriu, ó, acima, fechou aqui, ó. Então, primeira informação, para que servem as aspas? Primeiro, citação para quando eu vou citar uma fala de alguém. B, expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Depois a gente vai estudar sobre isso aqui, sobre gírias, tá certo? Nada pode com a propaganda de outdoor. Ou seja, é uma expressão estrangeira que a gente fala como... se fosse uma palavra portuguesa, né, em português. Então, outdoor, que é uma propaganda, num cartaz grande, tem muito isso em Natal, em Parnamirim, em cidades, né? Esses outdoors, quando faz propaganda de alguma coisa. Então, esse outdoor é uma palavra estrangeira, então eu posso usar aspas, tá certo? Reticências, que é os famosos 3 pontinhos. Para que servem as reticências? Aí você anota isso aí, ó. São usados para indicar supressão. Supressão é quando eu tiro uma parte do texto, sabe? Ia falar mais coisa e não escreveu naquela hora, aí coloca reticências. Interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando, ó. Tem aqui um parênteses e as reticências, que é os 3 pontinhos. Onde está ela, amor, a nossa casa? Será mais puro e doce que uma asa? Olha, aqui antes dessa frase tinha mais coisa, aí houve uma supressão, foi tirado e então colocou reticência. Quando tem reticências ou antes de uma frase ou depois, significa que antes estava dizendo alguma coisa a mais ou depois tinha mais coisa para falar e não foi falado. No caso aqui, será mais puro e doce que uma asa? Aí tem umas coisas para falar e não falou, então usa reticências, tá certo? Anote isso aí, dê pausa no vídeo e anote no caderno na matéria de português. Parênteses. Para que eu uso esses parênteses? São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Ele comeu, almoçou e dormiu. Aqui é o exemplo. Ele comeu e almoçou e dormiu. Depois saiu. Aí abro parênteses para dar uma explicação sobre essa frase aqui. O aparece repetido e por isso há o predomínio de vírgula. Aqui explicando alguma coisa da parte de língua portuguesa, né? Porque usou o i aqui, né? O é, quando vai ler aqui, se fica com som de i, o aparece repetido e por isso há o predomínio de vírgulas. Aqui e aqui, tá vendo? Então, quando eu quero dar uma explicação a mais em algo que foi dito anteriormente, na frase, ou até mesmo dentro do texto, aí eu coloco entre parênteses. Eu gosto muito de usar o parênteses. Eu falo uma coisa assim, por exemplo, assista a aula que está no canal do professor Carlos Júnior. Posso colocar essa frase lá no grupo, né, do WhatsApp. Aí eu abro parênteses, a aula de inglês, fecho parênteses, ou seja, expliquei que aula era. Tá certo? Então, para que use o parênteses, está aqui a primeira explicação. Travessão é muito legal, viu? Quando a gente estudou sobre fábula na sala de aula,
a gente viu que os textos têm a travessão. Por quê? Uma das principais características do travessão é quando se vai ter fala de personagem dentro do texto. Aí tem um travessão antes, tá certo? E que às vezes, quando você está iniciando os estudos, muito aluno coloca o travessão quando vai começar parágrafo. Acontecia isso muito em algumas turmas minhas do passado, sabe? Alguém queria fazer um parágrafo no texto e botava o travessão, mas não precisa. O travessão só se tiver uma fala de algum personagem depois desse travessão. Tá aqui, ó, letra A, indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. Anota isso aqui, do jeito que está aqui, e é a primeira característica aqui. Indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. Uma conversa, né? Quais ideias você tem para revelar? Travessão aqui, ó, travessão. É uma pessoa falando. A outra pessoa falando. Não sei se serão bem-vindas. Respondeu. Então, se você vê dentro do texto, presta atenção. Se você vê dentro de um texto, dentro de uma frase, no início, um travessão, significa que ali, em seguida, vai ter a fala de um personagem, de um interlocutor, de alguém que está falando aquela frase ali. B. Separar orações intercaladas. Orações é frase que tem verbo. Isso a gente ensinou na sala. Certo? Começou. Não deu tempo para aprofundar mais no assunto, mas a gente explicou isso aqui. Oração é uma frase que tem verbo. Por exemplo, Carlos cantou em casa. Cantou não é um verbo, então essa frase é uma oração. Professor, uma frase que não é oração, que só é frase. Por exemplo, eu digo muito obrigado. Muito é um provérbio de intensidade. Obrigado substantivo, então não tem verbo. Então é uma frase comum. Mas se eu colocar um verbo lá no meio da frase, dentro da frase, aí vira uma oração. Aqui outra característica de travessão. Separar orações intercaladas desempenhando funções de vírgula e dos parênteses. Aí tem um exemplo. Precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Né? Aqui pode ser usado esse travessão para separar orações que está explicando de forma intercalada o que foi dito. Né? Precisamos acreditar sempre. Quem foi que disse isso? Disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Tá vendo? C. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. Exemplo, o prêmio foi destinado ao melhor da classe. Aí tem outra versão, uma pessoa bastante esforçada. Ok? Obrigado a todos, mas não terminou a aula ainda. Qualquer coisa, você volta esse vídeo e revê o que eu expliquei. Não tem problema. Tá certo? Aí vai ter uma atividade aqui, que isso aqui você vai anotar no caderno, na matéria de português. Essa atividade é a foto do conteúdo de hoje. E essa atividade você vai enviar só para mim. Tá certo? Enviar só para mim. Só são duas questões. Essa questão aqui, ó. Pontue as frases abaixo adequadamente. Ou seja, você vai fazer a frase do jeito que está e vai colocar a pontuação que está faltando. Por exemplo, Maria e Joana foram ao teatro. Vou dar um exemplo aqui. O que está faltando aqui? Só o ponto final. Depois você revê lá os assuntos, desde o primeiro dia de aula sobre pontuação. Em que situação usa o ponto final? Em que situação usa a vírgula, a interrogação? Aí você vai colocar só a pontuação correta. Então, o certo é você fazer assim, ó. Você escreve, pode escrever com lápis grafite, e quando você for colocar a pontuação, interrogação, vírgula, ponto final, coloque de caneta, de preferência azul, tá certo? Azul ou preta. Outro exemplo, Camila comprou uma calça, olha, uma blusa e uma sandália, ó. Camila comprou, lembra que vírgula pode ser usado para separar quando estou enumerando alguma coisa. Camila comprou uma calça, vírgula, uma blusa e uma sandália, ponto final. Aqui não precisa de blusa, depois de blusa aqui não precisa de vírgula, porque esse i aqui já funciona como uma vírgula, que é para terminar a frase. Camila comprou uma calça, vírgula, uma blusa e uma sandália, ponto final. Está faltando ponto final aqui. Então eu não vou dar mais dica, façam o restante. O 2, complete o texto abaixo com pontuação correta. Da mesma forma, só que aqui é dentro do texto. Meu amigo lança fora. Que pontuação vai ser aqui? Alegremente. Que pontuação? O jornal que está lendo e diz. E diz.
Olha, ó, depois de diz, não vai ter fala de personagem? 2 pontos. Chega, houve um desastre tem na França. Então você vai completar isso aí com a pontuação correta, tá certo? Com a vírgula. O que você acha que pega nesse primeiro espaço? Vírgula, interrogação. Você lê o texto todinho primeiro, depois você vai colocando a pontuação que você acha que é o certo colocar. Tá ok? Façam isso. Vocês terão até sexta-feira à noite para enviar essa atividade. Envie no privado. Lembrando, gente, ó, na próxima aula que eu vou ministrar para vocês será sobre dicas de redação. No caso, na sala de aula a gente aprendeu como fazer um resumo, porque eu ensinei a vocês como fazer resumo para vocês fazer o resumo do livro do Café Literário. Lembra? E ensinei também a vocês fazer como se faz um texto narrativo, porque vocês aprenderam como fazer uma fábula, né? Que no primeiro parágrafo a gente apresenta tempo, cenário, personagens, lembra? Segundo e terceiro parágrafo a gente apresenta o enredo da história, o conflito, e nos últimos parágrafos, ou no último parágrafo, a gente apresenta o desfecho, a conclusão da história, ou seja, como fazer um texto narrativo, como fazer uma lenda, uma fábula, um conto. A gente aprendeu isso em sala, está no caderno registrado. E aprendemos como fazer um resumo. E na próxima aula, vai ser depois dessa, quando sexta-feira à noite já vou colocar no grupo, será sobre artigo de opinião. Como fazer um artigo de opinião, que é um texto dissertativo. A gente já vai começar a estudar sobre esse assunto, que é um texto mais difícil de fazer, mas vai ser bem explicada a aula, tá certo? A aula de hoje foi bem leve, faça todas as anotações, responda essa atividade, anote o conteúdo no caderno, envie para mim até sexta-feira à noite, façam, tá certo? Porque está sendo muito importante essas nossas aulas aqui para a gente não perder de tudo com esse período da pandemia. Mas a gente está se esforçando para procurar passar pelo menos os conteúdos mais básicos, os mais essenciais assim nesse período, ok? Fique com Deus e qualquer coisa é só enviar no privado aí alguma dúvida.